Contato com o seu corpo agora. Busque uma postura aí estável, seja na cadeira, seja no chão. Sinta o seu corpo, essa densidade do corpo. O corpo terra, o corpo chão. Perceba as sensações que circulam aí, o calor, o pulso do coração. A respiração, como está a respiração agora? E perceba então como está esse campo mental, esse espaço mental, o fluxo de pensamentos, mais sutil do que a densidade do corpo, mais sutil do que a respiração, o fluxo de pensamento. O corpo é um movimento que acontece nessa abertura. A respiração é um movimento que acontece nessa abertura. O pensamento é um movimento que acontece nessa abertura, que é você.
Não existe dentro ou fora em relação a essa abertura. Todo movimento acontece nela. As mãos em frente ao coração. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Então, quando nós chegamos então em Dharana, Dhyana e Samadhi, a gente chega no mais sutil. Lembrem-se, tá? Do início do nosso encontro. Qual era o método, né, sugerido nesse livro de seguir, né? E qual é o método proposto por Patanjali, tá? Por mais que a gente não siga o que Patanjali propôs, assim, à risca, né? Se a gente for trabalhar o yoga, tem uma sugestão à risca que eu digo quando a gente fala do Ashtanga, né? Yama, Niyama, tal. Mas o que que ele nos dá de muito valioso aqui como método, com a proposta do que seria a finalidade, tá? Uma ideia de ir do denso ao sutil. Lembrem que esse caminho não é necessariamente linear, mas é um caminho de sutilização da percepção. Para ser, para usar um nome bonitinho, tá? Sutilização da percepção.
Se você quer usar um nome um pouco mais forte, isso também está presente dentro da filosofia, essa ideia. A gente, às vezes, dentro da filosofia, se usa o termo desconstrução, tá? No yoga, um outro nome que a gente pode usar, pegando do yoga, é dissolução, tá? Esse nome aparece muito, Laya, dissolução. Dissolver uma coisa na outra é também alguma coisa que está muito presente dentro da alquimia, né? Dissolver. Dissolver uma substância na outra. E aí a gente falou lá atrás, se você lembrar, pegar nas primeiras aulas, a gente falou que fazia parte do yoga um método, né, que a gente chama de neti neti, né? Nem isso, nem aquilo. Nem isso, nem aquilo, tá? Esse neti-neti a gente usa aqui também como essa ideia de dissolução. O que que isso quer dizer? Ah, tá vendo esse corpo denso como essa forma, carne, osso, densidade, fisicalidade, forma? Você não é isso. E assim o yoga vai, né? Ah, então tá vendo essas emoções que você sente e às vezes a gente se apega tanto às emoções, né? Se apega tanto, não, mas eu sinto assim, eu sou isso que eu sinto. Aí o yoga diz, o eu ainda não é isso. E aí vai. Então aqui a gente até agora usou muito esse, como a gente estava indo nesse caminho do movimento, da densidade dos fluxos, dos níveis de densidades, né? A gente usou muito o termo fluxo, potência, energia, né? A gente viu usando esses termos que funcionam muito bem para falar sobre isso e funcionam muito bem quando a gente pensa naquelas técnicas de Hatha Yoga, né? A gente está movimentando o quê? A gente está movendo energia, movendo pulso, movendo fluxo, né? Cortando um fluxo aqui, girando ele para lá, movendo ele para lá, e isso vai produzindo, né? Essa palavra produção no sentido de criando e intensificando fluxos no nosso corpo. Então, a gente está lidando, quando a gente está lidando com o campo material, seja a matéria densa ou a matéria sutil. Lembra que o yoga chama corpo sutil, mas ainda é matéria, matéria sutil. Seja lidando com o campo da matéria densa ou da matéria sutil, certo? A gente está lidando com intensidades ali, com fluxos e intensidades. E a vida em movimento é isso, ou seja, tudo que a gente vê ao nosso redor, né? A gente falou árvore, né? Planta, animais, céu, chão, terra, né? É fluxo, certo? Então, dentro desse caminho de intensidades e fluxos, o que que a gente vai fazendo? A gente vai sutilizando a nossa percepção, começando a perceber fluxos e intensidades que às vezes a gente não percebia no nosso corpo e ao redor. Por exemplo, perceber intensidades que são materiais, mas são sutis. A energia é, na visão do yoga, matéria, né? Não matéria densa, mas matéria sutil, né? Vibração, campos vibratórios, né? Então a gente estava muito usando essa linguagem aqui, tá? É como se a gente falasse assim, Shakti, né? A gente está lidando com Shakti ali, certo? Ok? É, dentro da filosofia, se a gente for transpor isso para a filosofia, esse é o impasse filosófico, o impasse que tem tanto dentro da filosofia, quanto o impasse que tem também dentro do yoga, né? Isso vai aparecer dentro do yoga, certo? Que é um impasse de unir ser e tempo, né? Ou seja, unir aquilo que aparentemente, né, não é material a essa materialidade, a esse movimento, sem jogar isso, que é o ser, para
uma metafísica, ou seja, algo que está além, a ideia de um Deus que está além e que criou esse movimento e essa matéria. Então, essa junção dentro da filosofia é um grande trabalho que alguns pensadores tentaram fazer. Eu pego Heidegger para falar sobre Heidegger simplesmente por uma questão. Eu não entendo quase nada da história da filosofia, mas eu pego Heidegger só por uma questão de identificação. Porque a gente experimenta coisas dentro do yoga, experimenta no nível intuitivo, contemplativo, que outros filósofos, quando você lê, não dá conta de explicar, né? Não dá conta de explicar o que a gente experimenta no yoga. Por quê? Porque muitos pensadores e filósofos pensaram só o movimento e a matéria. E isso foi o que derivou para a ciência, né? Alguns pensamentos que vieram a partir da ciência. Ou seja, a consciência surge da materialidade. E o yoga inverte a lógica. O ser nasce anterior à matéria, né? Mas ele permanece na matéria e ele não permanece fora. Então, por isso que cada vez mais eu uso o termo não ser, porque eu tenho usado cada vez menos o termo ser, porque a gente entra no impasse, tá? E esse impasse é muito comum, de quando a gente fala ser ou consciência, a gente ainda querer guardar um tanto de individualidade no ser e na consciência. Durante muito tempo aqui, né, integrando, por isso que eu falei, olha, depois que eu li Bergson, eu voltei a usar o termo espírito, mas eu preciso explicar o que eu estou querendo dizer quando eu uso esse conceito espírito, né? Vocês lembram, né? Porque o que que Bergson diz? Externo a nós, externo no sentido ao nosso redor, tem toda essa materialidade do campo de energia, que são fluxos, tá? É como se dissesse assim, algo que não cessa de criar. A natureza não cessa de criar, está sempre criando. E ele vai dizer: existe algo em nós, eu estou só repetindo para a gente chegar no ponto que eu quero chegar, repetindo esses conceitos, né? E existe algo em nós, nesse campo do espírito, ou, né, nesse campo espiritual, ou da memória, lembre o que que é o espírito, né, nessa visão, que não cessa de ser, certo? Ao mesmo tempo que alguma coisa não cessa de criar. Então, por exemplo, no momento que você olha um pássaro que passou, ele está criando. No momento que você olha uma flor que desabrochou, ela está criando, é a natureza criando. E no momento que você viu, ela não cessa de ser em você, ela se torna algo virtual em você. É isso que ele chamou de espírito, tá? A gente já falou sobre isso, mas acompanharam aí? Esse é o ponto, tá? Que a gente tende a pensar, então a minha individualidade não está no corpo. Entendi. Então a minha individualidade, eu digo individualidade como, né, algo mais essencial, assim, né, aquilo que eu posso dizer eu. Então, a minha individualidade, então, não está naquilo que eu sinto nas emoções, né? Então, está no espírito. E a gente ir lá e guardar essa individualidade nesse espírito, achando que o espírito é aquilo que é indivisível em mim. Tem um artigozinho que eu escrevi faz muito tempo, e geralmente as coisas que eu escrevo muito para trás eu não volto para ler e não gosto, né, mais daquilo. Mas aquele artigo, eu lembrei dele hoje, que está no livro Yoga, Arte e Liberdade,
Ele fala de uma ideia que Demócrito traz do átomo, né? Na Grécia, no período dele, se achava que o átomo era a última, era o indivisível. E eu pego aquela ideia para comparar com a nossa ideia de eu. A gente quer buscar um eu indivisível em nós, aquilo que a gente diz assim: encontrei, é isso aqui que eu sou, é isso que eu sou, certo? E aí parece que quando o yoga vai fazendo esse processo de neti-neti, e chega nesse ponto que a gente falou de espírito, aí nos dá um conforto e diz: eu sabia, eu sempre soube, é isso que eu sou, o espírito. E esse espírito nos dá um conforto porque a gente diz: esse espírito, ele reencarna novamente, então isso não morre. Então parece que é isso indivisível que reencarna num próximo corpo e vem. Mas o yoga não está falando de espírito para a gente chegar nessa conclusão, porque quando a gente fala de espírito, esse campo da memória, o yoga ainda vai dizer assim: não é o eu. Faz parte do eu, não é o eu. E aí, isso aqui, esse ponto que a gente está falando, galera, é muito complexo, porque a gente, isso é uma coisa que a gente conversa aqui e a gente é um yoga, né? A gente está entrando nesse campo, se a gente quer dar nomes às coisas, né? A gente está entrando nesse campo de Jnana Yoga, né? Dharana Dhyana e Samadhi, né? Envolve Laya Yoga, que é essa dissolução, envolve Jnana Yoga, que é um grau de reflexão, né? Refletir também, junto com aquilo que a gente experiencia, né? Tá? Então isso é muito delicado porque assim, ó, se a gente for, sei lá, pensar, a 99% das pessoas, isso pode incluir muito bem a gente aqui, tá? Tá buscando um eu enquanto um sujeito para ir lá e se segurar e dizer, então isso sou eu. O que que sou eu? Ah, eu sou brasileiro, eu torço para o Brasil na Copa, eu como isso, eu vivo em tal lugar, eu sou, né? Sou eu, isso sou eu, né? Uma identidade na qual eu vou lá e me seguro nela, né? Como aquela última instância do eu, assim, né? É isso que eu sou. E na visão do yoga, não tem onde se segurar nesse sentido de identidade dessa maneira. É a mesma coisa, não tem onde se segurar nesse sentido de ego dessa forma. Por quê? Porque o que a gente se segura como sendo a última identidade não cessa de criar e não cessa de ser. Ser o quê? Outra coisa, certo? E isso é uma grande brincadeira, assim, né? Por isso que o yoga vai dizer, essa identidade fixa é uma ilusão, tá? Agora vejam bem, não quer dizer que você vai dormir hoje, vai acordar amanhã completamente diferente, mudou de nome, não sou mais isso, não sou mais aquilo, não me chamem disso. Agora, a gente não está falando isso, tá? A gente está falando o seguinte, nesse livro de Hatha Yoga novo, tem um texto lá que eu falo disso tem até um tom de brincadeira, né? Nesse texto que é assim, que é a ideia de que diariamente eu me converto em um nome e uma forma para me relacionar, socialmente falando. E as pessoas acreditam muito nisso. É interessante a gente não acreditar demais nisso.
Porque na visão do yoga, nós não somos esse nome, essa forma a partir da qual nós nos relacionamos. A nossa essência, se a gente pode falar dessa essência, não é isso. Só que pode ser um pouco assustador para a gente. Você não vai chegar na primeira aula de yoga e dizer isso para as pessoas. Porque pode ser um pouco assustador, porque no primeiro momento, né, as pessoas querem ter onde se segurar. E é importante, no primeiro momento, ter onde se segurar, certo? Ter um sentido de chão. Por quê? Porque é exatamente essa mesma sociedade, que é a sociedade que diz a forma que nós devemos ser, que nos tira um sentido de chão atualmente falando, ou seja, o sentido de segurança, o sentido de relação com a terra, o sentido de. A gente já falou sobre isso, aquele sentido de fragmentação do tempo. Então, metodologicamente, a gente trabalha para dar um chão para essa pessoa que está buscando quem ela é no corpo, encontrar um chão no corpo, certo? Mas se a gente vai para os textos de yoga, a, o fundamento daquilo que nós somos não é o corpo. O que é, então? Né? Essa é a grande pergunta. O que é, então? Essa é a pergunta do yoga. Então, o que é? E isso é muito bonito, porque o yoga chega num lugar que poucas reflexões chegaram. Por isso que a gente vai buscar na filosofia, tá? Até na psicologia é muito difícil encontrar isso. Porque até na psicologia, a gente pode dizer, ah, Freud foi lá no fundo, foi, mas ele ainda falou de um inconsciente. Na visão do yoga, não faz sentido algum falar só do inconsciente que Freud falou. O inconsciente é algo muito maior. É tão amplo que é difícil da gente falar de um inconsciente individual. A gente diz inconscientes, inconsciente da natureza. Inconsciente da natureza. Existe um inconsciente da natureza na visão do yoga. Espírito da natureza, memória da natureza, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui. Então é muito mais amplo. Agora vejam bem, quando a gente faz esse processo, que é esse ponto que a gente chegou de neti, neti, é dharana, dhyana e samadhi, tá? Antes, o que que a gente estava falando? Antes a gente estava falando assim, como operar com essas intensidades. Agora a gente está dizendo, eu não sou apenas elas. Então o que que eu sou? Na última aula eu tentei trazer um pouco disso, tá? A gente está indo para o objetivo final do yoga, que é quem sou eu? Mas mesmo reconhecendo quem sou eu retorno para operar com essas intensidades, porque você vai operar com elas. O que quer dizer isso? Você vai agir, né? Isso é Karma Yoga, você vai agir. Então você vai se comunicar com sonhos, se comunicar com pessoas, perceber que nome, forma é ilusão, mas você lida com elas a todo momento, você está lidando com nome e forma como operadores do real, certo? Estão acompanhando? Mas o que que eu sou afinal? E aí que é onde o yoga entra dizendo assim: você não é o ego. O ego é um operador do real. O ego é uma ponte, é um operador do real, tá? E aí que o yoga vai colocar a ilusão, certo? Qual é a ilusão? Eu sou esse ego. E aí eu me identifico em relação a esse corpo, especialmente esse corpo como nome e forma. Eu me identifico, então, com essa personalidade, com esse sentir que é dessa maneira, que é causado por isso, que é dessa forma, que é dessa.
E muitas vezes eu me identifico até o final, que pode ser, às vezes acontece com as próprias dores, com os traumas, com as dores e com, né? E às vezes pode até ter um grau de apego a isso. Então, o que é o eu na visão do yoga? Quando a gente fala ser, aí ainda parece, tá? Eu adoro essa palavra, a palavra que Heidegger mais vai usar. Ele vai fazer todo um caminho para mostrar que esse ser não é uma entidade. Nos termos de Heidegger, ele vai separar ser e ente. Então, todo o trabalho dele é para dizer: o ser não é mais um ente, tá? Então, aí ele usa com facilidade, depois que ele mostra isso para gente, a palavra ser, sem a gente transformar num ente. Então, eu sou isso. Transformou num ente, entendeu? O que ele está querendo dizer? Então, eu sou isso. Ah, sou isso que eu sou. Transformou no ente, ou seja, transformou num objeto, né? Certo? A gente pode usar a palavra ser, é a palavra que é mais usada nesse livro, mas esse livro está permeado também pela palavra abertura, tá? Se eu perguntasse para vocês assim, o que constitui a abertura? O que constitui a abertura? Olha só que interessante, tá? A gente já falou sobre isso, mas eu vou trazer de novo, assim. Outro dia ali esse exemplo retorna porque eu sempre ainda me causa um grau de estranhamento. Mas outro dia eu estava na academia e vi uma pessoa se olhando no espelho, né? Fazendo a musculação e se olhando no espelho. E eu não estou repetindo, é porque eu vi de novo esses dias, anteontem, assim, tá? Então, a pessoa se olhando no espelho do jeito que enquanto ela estava fazendo o exercício, ela se olhava no espelho para os próprios músculos. No intervalo, ela olhava, do intervalo de um exercício para o outro, ela olhava no olho, no espelho, e ficava fazendo uma dancinha e se vendo dançar, assim, no espelho, né? Tipo, fazendo um negócio assim. Como que a gente interpreta essa cena, né? Assim, o que que o yoga vai dizer? Olha, o que que permite essa pessoa ver? O yoga diz, não é o ego que permite ela ver. O que permite ela ver é a abertura no olhar. É isso que a gente está chamando de abertura. Permite ela ver. Para onde ela está olhando? Para a forma do corpo dela, que já é ilusória na visão do yoga, porque não é uma forma fixa, é um conjunto de intensidades moventes o tempo inteiro. Ela está olhando para a forma dela através do reflexo do espelho, ou seja, é uma dupla ilusão, né? Porque, na verdade, o espelho, ela não está se vendo, né? Não é ela aqui na frente dela se vendo. O que você está vendo no espelho não é. Eu olho para uma pessoa, certo? Na minha frente. Quando ela gira e se olha no espelho, não é o que eu estou vendo, não é a mesma imagem. E não é porque mudou a pessoa que está vendo. É porque o reflexo no espelho já distorce essa forma, esse corpo. Tem espelho que emagrece, tem espelho que engorda, tem espelho. Então, esse espelho já distorce aquela forma. Então, essa abertura olha no espelho, se vê
e se namoram. O que está se namorando? O corpo, a forma corpo, certo? Essa é a brincadeira, né? E aí, por derivação, o que que eu imagino, né? Pode ser uma grande ilusão, o que eu imagino, porque aí, né? Aí entra a pessoa que estuda filosofia e que psicologia e yoga e vai fazendo uma interpretação atrás da outra. Pode ser uma grande ilusão, mas pode ser verdade também. Quanto mais essa pessoa se namora como forma no espelho e se namora dessa maneira, a gente não vai dar nome nenhum a isso, né? Poderia grudar algum nome nisso. Quando ela sai dali e ela vai se relacionar com o outro, vamos falar de uma relação amorosa. Ela vai se relacionar amorosamente com uma outra pessoa, né? Numa relação sexual, numa relação amorosa. Ela não cessa de se ver. Então, é como se ela não encontrasse o corpo da outra pessoa que o corpo dela está encontrando. O que que ela encontra? O espelho. Ela não está encontrando outra, ela encontra o espelho. Pegou a ideia? Essa é a identidade grudada no ego. E por que que isso eu estou dando esse exemplo do espelho porque a gente pega o exagero, né? Aí, às vezes, o exagero você vai chamar narcisismo, né? Eu não quero dar nome porque também chama hoje de narcisismo muitas coisas diferentes. Você vai olhar no YouTube, tem um monte de vídeo sobre narcisismo, que é umas loucuras que, né? Então, por isso que eu evitei dar esse nome, mas pegaram essa ideia. Então, o que que acontece? E a gente está falando numa relação amorosa com outra pessoa, ou seja, um encontro com o corpo de uma outra pessoa. Mas a gente pode dizer que isso pode acontecer no encontro com outras coisas, no encontro com a natureza, acontecer isso. Né? No encontro com o vento, ah, não, vai assanhar meu cabelo. No encontro com a água, ah, não, vai mexer com não sei. Né? Certo? Então, o que que acontece? É como se a gente pegasse essa abertura, entre aspas, se fecha. Ela nunca se fecha, tá? Metaforicamente falando. Essa abertura se fecha no sentido de que ela se volta sempre para a própria forma, que é a forma do corpo, a forma da identidade. E ela perde possibilidades de encontro com a vida. Porque agora eu vou responder aquela pergunta: o que que constitui a abertura? O encontro. É o encontro que constitui a abertura. Você só encontra coisas na vida porque você é essa abertura. E o que a gente chama aqui de sensível, ou seja, um corpo sensível, eu tenho trabalhado essa ideia nos cursos, né? Principalmente os cursos de Hatha Yoga. O corpo sensível é a tentativa aqui, ou seja, não é a tentativa, mas linguística, né? Linguisticamente falando, que já estava presente nesse livro e que está muito mais presente no livro de Hatha Yoga, de unir ser e corpo. O ser não é alguma coisa extra-corpo. O ser no corpo, essa abertura no corpo é o quê? O sensível, ou seja, a sensibilidade, o sensível. Então, o que o corpo não cessa de ser é um campo sensível. A forma muda completamente do corpo. A todo momento o corpo está mudando a forma. O corpo está mudando enquanto campo de intensidade. O que que não cessa de ser nesse corpo? Possibilidade de encontro, ou seja, um ser sensível, abertura. Só que, e aí chega no momento que aí virou, para mim, isso virou uma reflexão de encontrar uma linguagem, né? Porque
Para mim foi muita coisa, para mim foi, eu comecei esse curso falando um pouco de como que, de alguma maneira, Hatha Yoga e Vedanta tinham coisas que se chocavam, e para mim a integração foi essa, assim, de falar a integração ser e corpo, integração né, o corpo sensível, é perceber o que estava acontecendo ali na nossa prática de Hatha Yoga. E aí é como falar de formas, parece um paradoxo isso, mas a gente vai começar a lidar com paradoxo daqui para frente. Formas da vacuidade. Formas como essa vacuidade se manifesta no corpo. E aí a gente vai usar linguagens diferentes para isso. Formas como essa abertura se manifesta no corpo. Ou, se você se sentir mais confortável, formas de como esse ser se manifesta no corpo, tá? E aí que entra aquela divisão que eu já falei dessa divisão aqui. Vocês vão ver, quem tiver acesso ao livro de Hatha Yoga, eu falo muito desse livro de Hatha Yoga porque para mim é uma continuidade desse livro, é bem diferente, mas é uma continuidade no sentido dessa integração que eu estava falando para vocês de ser e tempo, de ser e corpo, né? Ou seja, assumir o ser, né? Mas não como algo externo ao corpo, além do corpo. O ser no corpo, ser e tempo, ou seja, o ser no tempo, o ser na forma. O ser na forma é o sensível, tá? A abertura na forma é o sensível, ou seja, o seu corpo é um campo sensível antes de qualquer coisa, anterior à forma. Entende que eu digo anterior à forma? Ou seja, anterior a gente assumir uma forma, anterior à nossa mente dar forma, né? O que quer dizer? Anterior ao espelho. A abertura é anterior a esse reflexo do espelho, tá? Anterior ao ego, ok? Então, o que eu queria falar agora é um pouco disso, assim, porque às vezes eu uso nesse livro, esse livro ele foi menos consciente o uso dessa linguagem. E foi mais consciente nesse livro de Hatha Yoga. Então, por exemplo, na página 195, eu estava resgatando aqui, tem uma frase interessante que diz assim: a abertura do ser, o ser como abertura, né, é o infinito nos olhos. Tá? O que você sente no peito é a imensidão e movimento. Então é interessante porque eu estava vendo como que aqui já tinha uma certa divisão entre o ser percebido através dos olhos e o ser percebido através do peito, tá? Então, de forma mais consciente nesse outro livro, eu comecei a usar os termos assim, silêncio. Silêncio quando eu queria me referir ao quê? Ao ser na mente. Ou você pode dizer, ao sensível na mente. É o silêncio. Em contraposição ao quê? Ao pensamento. O pensamento acontece aonde? Nesse campo de silêncio da mente. Então vamos lá. Nesse livro de Hatha Yoga, então, eu faço uma divisão em três partes. Eu não inventei essa divisão. Essa divisão está nos livros de Hatha Yoga. Se você for olhar, essa divisão já está naquele primeiro livro sobre chakras, né? A divisão em três. Em três o quê? Onde estão os três grandes, que se localizam os três grandes dos chakras, certo? Onde se localizam esses três grandes? No primeiro chakra, que está muito associado a essa região pélvica, certo? No chakra do coração, que é onde está associada a essa região do peito, que está associado à sensação de não separação, união com o todo, amor e tal. E o outro grande
está associado ao chakra aqui, que está bem aqui no centro do crânio, né? O Ajna Chakra. E ele estaria associado à visão de não separação, ou seja, é o que a gente chama de ignorância, né? A visão de separação, desculpa, né? Que é o grande. A que a gente chama de ignorância, ou a falsa identidade, né? Que é a identidade grudada na forma, ok? Então vamos lá. O que seria essa abertura ou esse vazio manifestado na pelve, tá? Ou como perceber a não vou colocar no outro sentido, né? Como perceber o sentido de não separação através disso que é esse centro que é o primeiro chakra. Então, é como se nesse primeiro chakra habitasse aí a potência criativa do universo. A potência criativa em relação a quê? Olha, a potência criativa em relação às intensidades da vida, ou seja, qual é a grande característica desse primeiro chakra ou desse centro? Produzir intensidades. O que que quer dizer intensidades? O que a gente vai chamar por derivação de formas, né? Você é um campo de intensidades, tá? Então, o que que a gente coloca nesse primeiro chakra? A potência criativa do universo, a força criativa do universo, no primeiro chakra. Aí você diz: isso é você, mas isso não tem nome e não tem forma. Em alguns momentos eu chamo de um vazio potencial, um vazio criativo, certo? Dentro do texto de Hatha Yoga diz: é através desse primeiro chakra, é uma forma de acesso ao canal central, ao eixo central, ao canal central. O canal central tem outra significação, é outro símbolo, depois a gente fala sobre outro, ou um outro conceito, né? Tá? Então, muitas vezes a gente é, percebe a não separação através dessa realidade, tá? Às vezes eu dou exemplo da relação sexual, às vezes eu dou exemplo dessa potência do orgasmo em si, que é essa explosão, né, criativa que acontece no nosso corpo. Às vezes eu dou exemplo de pequenas dissoluções que acontecem, entende? Nessa força criativa, tá? Então é muito interessante, galera, porque vocês conectam o que a gente está falando, assim, ó, quanto mais preso eu tiver ao espelho, mais difícil de eu me dissolver nisso, dissolver da forma para reconhecer essa realidade como intensidade. E outra, pode ser inclusive muito assustador, que é aquele exemplo que eu falei que aconteceu comigo, né? Quando eu estava caminhando, que tinha tomado a Jurema, e que eu consegui ver essa realidade como um campo puro de intensidade, aquela energia fluindo no corpo, assim, da base mesmo, assim. E é muito interessante porque você vê uma energia pura circulando no corpo, você sente, e não é necessariamente aquela energia sexual, ou seja, a energia da excitação sexual. É uma energia de excitação vital, tá? Então, isso é um tipo de dissolução, tá? E pode ser assustador quanto mais presa a gente tiver a forma do espelho, tá? Porque pode, inclusive, de você olhar a forma no espelho e aquilo ali não representar nada para você naquele momento. Você até causar um estranhamento, falar, eu não sou isso. Isso é uma forma momentânea, assim. A dissolução mostra isso pra gente, tá? Então, essa segunda dissolução possível, né, não é linear, lembrem disso.
Eu prefiro colocar que são caminhos possíveis de acesso e que o yoga é tão incrível que ele usa todos eles como possibilidade. E aí, por isso que a gente tem Jnana Yoga, Hatha Yoga, Nada Yoga, né? O segundo acesso possível é o coração. É um outro tipo de solução. Aí, nesse texto, eu coloquei, eu ainda estava usando o termo assim, o que sente no peito é a imensidão e movimento. Qual era a imagem que eu tinha na minha mente, tá? Da imensidão e movimento. O mar, obviamente. O mar. Porque não é o vazio em si. Você perceber o vazio movente, né? Ou seja, é como as formas se dissolvem e você vê esse vazio em movimento nas coisas, como uma essência líquida, assim, né? Como o mar. Então, mais na frente, eu comecei a dar o nome de sentimento do infinito, tá? É o que muitas vezes a gente pode chamar também. Eu queria fugir, quando eu dei esse nome, eu queria fugir da palavra amor, porque amor é tão perigoso quanto a palavra consciência e muitas vezes a palavra ser, porque a gente já vem com o amor dentro de uma forma, formatada. E essa ideia de sentimento do infinito, ela fica aberta, sabe? Fica sem objeto, assim. É o amor aberto, assim, esse sentimento do infinito. Ou seja, essa sensação ou sentimento de pertencimento ao todo, né? Essa ideia, é esse acesso através do coração, que também dissolve a forma, que também mostra que essa forma, ela é ilusória, né? Vocês entendem a palavra ilusória. Não é que não exista, mas ela não tem consistência. E por fim, esse acesso pelo centro da cabeça, que seria o mais sutil de todos. Não, não se enganem que o mais sutil é o mais nobre deles, não. É o mais sutil. Por que que é o mais sutil? É como se a gente retornasse à origem, é como se a gente tivesse a oportunidade de perceber a vacuidade pura, ou seja, a pura abertura do ser. Não conectada necessariamente a uma forma, mas a pura abertura. E qual é a grande prática para isso, assim? E olha que o Hatha Yoga vai desembocar nisso, tá? O Hatha Yoga, mesmo uma prática que a gente considera uma prática física, vai desembocar nisso, que é o quê? O mantra. O grande veículo para perceber esse vazio ou a antítese do som, que é o silêncio, é o mantra. E a grande prática para isso é japa. Não que só aconteça aí. Não. Uma das técnicas principais que o Hatha Yoga vai nos dar para isso, antes de falar sobre Nada Yoga, é bandas e mudras. Bandas e mudras envolvendo respiração. Porque o que que acontece? Em determinado momento, nesse canal do eixo central aqui, a gente pode ter, através de algumas práticas, a sensação de que a respiração cessou. O Patanjali vai dizer que esse é o próximo movimento da respiração. Além da inalação, além da exalação, é o outro movimento, que é o quê? A respiração cessar. É como se esse vazio engolisse a respiração. E o que que acontece quando a gente tem a sensação de que parou de respirar, que fez um, um vácuo na respiração? Quando se cria espontaneamente, não é provocado, você só vai conduzindo, conduzindo até isso acontecer. Você conduz a respiração até isso acontecer. Quando esse vácuo da respiração acontece,
O que que acontece na mente? Um vácuo também. Um vácuo, ou seja, uma ausência de conceitos, a ausência de som, a ausência de matéria. A ausência de som é a ausência de matéria. Então, isso revela para a gente o que está por baixo da matéria, o vazio. O vazio é anterior à matéria e o vazio continua sendo enquanto a matéria acontece. Então, o vazio continua sendo enquanto a respiração acontece. E a gente acessa esse vazio e o yoga mostra para a gente. É aí, é esse o vazio, essa é a abertura. Aí o pensamento volta, mas aí o pensamento voltou. Onde que ele voltou? Ele não voltou mais como entidade última. Ele volta no ser. Ele volta no vazio. A gente já tem a referência do vazio. Então o pensamento deixa de ser a totalidade. O que que é a totalidade? O vazio, a abertura é a totalidade. O pensamento faz parte da totalidade, que é a abertura. E aí a nossa mente começa a mudar a perspectiva dela. Por quê? Porque olha só, quando eu percebo a vacuidade como a natureza da minha mente, ou a abertura como natureza da minha mente, eu estou sentado na plenitude. O que que isso quer dizer? Eu estou sempre no, no coração da totalidade. Deixa eu tentar usar um outro termo, assim. Quando eu percebo esse vazio como a natureza da mente, essa abertura como natureza da mente, eu deixo de me ver como um ser inacabado, como falho, como falta. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A gente deixa de ser falta porque você reconhece essa totalidade em você naquele instante. Agora, na perspectiva da abertura, você é plenitude, você não é falta. Agora, olha a brincadeira. Você, na perspectiva do corpo e das intensidades, você, juntando as duas coisas, você é uma totalidade sempre inacabada, porque sempre vai ter alguma coisa a se transformar no corpo e na mente. Mas esse inacabamento não é da natureza do ser. Então, você não precisa preencher alguma coisa que você acha que está inacabado. Esse inacabado que a gente coloca é o quê? É sempre uma possibilidade de construção. Não é inacabamento no sentido de falta. Ou, em outro sentido, é sempre possibilidade de novos encontros e novas constituições, porque em cada encontro eu vou me constituindo e constituindo o mundo junto. E isso não vai acabar nunca. Algumas pessoas estudam Vedanta e reconhecem o ser e acham que vai virar uma ameba, um alface. Que agora a Ishvara vai resolver tudo para ela, assim, sabe? Tipo, então não vou fazer nada, a Ishvara vai resolver tudo. Tá tudo na ordem de Ishvara, Ishvara vai resolver tudo. Tudo está na ordem de Ishvara, mas eu me implico na ação sempre, porque na ação eu estou me constituindo junto. Tem uma ideia dentro de Vedanta, às vezes, de negação desse real. O yoga não é a negação do real. É um recuo para essa abertura, a partir da qual eu amplifico e eu amplio as possibilidades de encontro com a vida. Não só de construção de si, enquanto intensidade, e construção, né, da vida em si, porque, por exemplo, a gente começa a quebrar essa ideia de separação entre construção de si e do outro. Por quê? Eu estou falando aqui. À medida que eu vou falando, eu estou me transformando enquanto intensidade? Sim. Mas à medida que eu estou falando,
Vocês estão se transformando enquanto intensidade, ao mesmo tempo. Então, é uma constituição de si e do outro ao mesmo tempo, certo? Isso no campo da ação. Mas e no campo da contemplação? Ah, no campo da contemplação, o que que acontece quando a gente descobre que nós somos essa abertura? Amplia nossas possibilidades de ser. E aí, aquilo que está no livro aqui, que é mais para a parte final desse Dharana Dhyana Samadhi, é ser junto, né? O que que quer dizer ser junto? Galera, isso que é lindo no ser humano. Quando a gente fala que o ser humano é o ser, né, nesse livro, ou que o ser humano é essa abertura, a gente não está colocando assim, ó, o ser humano é melhor do que uma formiga. Não, o ser humano pode ser muito pior do que uma formiga. Muito pior. A formiga está fazendo o trabalhinho dela ali e está ali. O ser humano pode ser perverso, o ser humano pode ser cruel, o ser humano pode ser tudo isso. Mas o que a gente diz quando o ser humano é um ser ou o ser humano é a abertura, a gente está dizendo assim, olha, o ser humano tem uma amplitude nessa possibilidade de encontro, ou seja, de ser junto. A formiga é formiga, o gavião é gavião, um elefante é elefante. O ser humano, o yoga vai dizer, não é ser humano. E aí, quando eu falo que o ser humano não é ser humano, eu estou usando as palavras de Nietzsche, porque o que que Nietzsche atacou? Esse ego que só possibilita o ser humano ser um ser humano. E Nietzsche falou: isso é demasiado humano e adoecedor, neurótico. Ser só humano é demasiado humano. Vocês estão ficando demasiado humanos. Ele está falando para essa transição que estava trazendo o homem moderno. E esse homem é demasiado humano e por isso que ele adoece. Porque o ser humano é uma abertura. Então, sendo essa abertura, ele pode ser vegetal, ele pode ser animal, ele pode ser céu, ele pode ser nuvem, ele pode ser planta, ele pode ser pedra. E não é ser pedra assim, agora eu não vou me mexer e eu sou uma pedra. Não é isso, tá? E também não é, ah, então eu sou um leão, então eu vou sair rugindo, como não é isso também. É ser junto, é aquilo que a gente falou que constitui samyama. Samyama, quando você faz samyama sobre a força de um elefante, você se torna essa força do elefante. Entende o que Patanjali está dizendo? Quando você abre essa abertura do ser para contemplar a chama de uma vela, você se torna a chama da vela no momento que você está contemplando ela. Essa é a beleza do ser humano, ser uma abertura. E a gente se restringe sendo apenas humano, ou seja, dialogando só com o humano e dentro do humano o campo social. Ah, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu uso essa marca de roupa, eu tenho esse tênis, eu tenho esse carro, eu torço para o Brasil. Percebeu? Ou seja, quando a gente se desloca para essa abertura, eu posso ser junto. E é isso que, por exemplo, quando Nietzsche vai falar isso, e toda uma derivação da filosofia a partir de Nietzsche, o que que eles vão falar? Eles vão falar: olhem os povos que ditos primitivos. Eles não são apenas humanos. Eles não têm um rosto humano, né? Quando a gente fala o rosto, é aquela, lembra que a gente teve aquela aula sobre o rosto? Ou seja, isso de ficar se olhando no espelho e se namorando e tal, como eles não são só o ego, né? A rostificação é o ego, né? Eles são tanto animais, ou seja, os próprios adornos não transformam num rosto, transformam numa face. Então tem a face do leão, tem a face da, da onça pintada, tem a face da. Os nomes começam a se interpor, ou seja, os nomes da natureza começam a indicar a pessoa, né? A gente esquece disso. A gente esquece que, por exemplo, o sobrenome Pereira é uma árvore. Então, aquela árvore está na minha genealogia.
A gente tem árvore na nossa genealogia. A gente tem animais na nossa genealogia. Não só na nossa genealogia enquanto espírito, memória, mas na nossa genealogia no sentido de disso que está posto, ou seja, como possibilidades de encontrar. Só que o eu enquanto ego só nos permite encontrar só através da palavra, a palavra condicionada, a palavra fechada, dentro do mundo humano. E isso é neurotizante. E aí, pouquíssimas psicologias vão conseguir levar para além disso. É como se quisesse curar esse humano dentro do humano. O yoga quer curar o humano falando: você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Era isso. Alguém tem alguma troca? Posso falar? Uhum. Tá me ouvindo? Eu acho Sim. tão bonitinho quando você pergunta assim: ai, gente, vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando? Eu juro que às vezes eu falo assim, cara, será que eu tô acompanhando esse raciocínio? Será mesmo que eu tô entendendo? Mas e cada vez mais é isso, né? Não sei se eu tô entendendo, se a gente entendeu mesmo. E às vezes fiquei com uma ideia assim de tudo ou nada na cabeça, não sei por quê, fiquei tipo assim, a gente é o quê? É nada e tudo ao mesmo tempo. Então, Uhum. só para descontrair um pouco, mas poxa Uhum. vida, sempre bom ter esse momento aí de reflexão para tentar entender um pouco essa abertura, né, que é tão rica e ao mesmo tempo assustadora mesmo, que e se confunde mesmo com a potência, essa potência criativa, às vezes com o sexual, ou com, sabe, às vezes fica mesmo uma coisa tudo junto, né? Tudo atrapalhado. E precisa de um tempo para decantar mesmo. É isso. Uhum. Obrigada, viu, Thales? Valeu, Mari. Essa frase é muito boa, que é isso mesmo. Nós somos nada no sentido do vazio e tudo ao mesmo tempo. Sim. Só que lembrem, tá? A gente, dito isso, nete, né? Ou seja, vai dissolvendo uma coisa na outra, para quê? Para contemplar essa abertura. Contemplar essa abertura, a gente volta para essa realidade como? Sabendo, a forma existe? Existe. A forma do corpo existe, mas ela é um conjunto de intensidades. Então, ela existe ilusoriamente. Ah, o campo social existe? Existe. Então, a gente vai precisar aprender a lidar com ele. Mas eu sempre acredito o seguinte: por mais que essa ideia a gente tenha a sensação de que às vezes nos coloca para fora, né? À margem, muita gente fala essa ideia, né? Marginal, a margem, né? Esse passeio a gente vai lá na margem mesmo, ou seja, a gente vai para fora, mas depois esse fora, que é o sentido de retiro dentro do yoga, é para nos lançar para dentro. Por quê? Olha, essa realidade social está posta, eu vou ter que lidar com ela, mas a partir de um outro lugar, de uma outra saúde. Aí entra um sentido que a gente pode ter até uma aula sobre isso, o sentido de saúde. O que que seria a saúde a partir disso, né? A saúde a partir disso seria saber-se mais do que isso, ou seja, saber-se mais do que o social. Só que é um paradoxo, porque isso coloca a gente um pouquinho fora e nos lança dentro, né? Um pouquinho fora e nos lança dentro. Só que esse paradoxo é muito importante. Para mim, esse paradoxo que o yoga nos coloca é também um paradoxo da arte. É o mesmo, tem diferença. O paradoxo da arte é o quê?
é se dar conta de que é possível criar. Então, se o social é como ele é porque ele foi criado. Então, ele pode ser modificado. Então, isso coloca a gente um pouco dentro e um pouco fora, porque se você pode criar, é porque você não é totalmente aquilo. Existem outras dimensões e outras esferas além do social que amplificam, ampliam esse social. Eu posso tirar a palavra social e colocar linguagem e servir para a mesma coisa, né? Dizer, ué, essa linguagem foi criada, então ela pode ser recriada. Isso te coloca um pouco fora e um tanto dentro da linguagem, né? É esse mesmo paradoxo. Mari, Eu vou confessar que eu também achei a aula um pouquinho complexa hoje, mas pelo que a gente está estudando aqui, o que você acabou de trazer, eu estou vendo muito também o caminho do yoga como um ato político mesmo, do viver hoje, porque você sai, você tenta sair dessa ilusão e você sai um pouco desse sistema e você traz a questão do estar entre, no encontro, a presença. E toda vez a gente tem esses campos querendo roubar a nossa intenção, então afastar mais a gente desse campo de intensidades. E você falou a questão do espelho, eu achei muito bom, porque o espelho seria uma dupla ilusão. E a gente está na época das redes sociais, que ainda trazem um filtro. Então seria uma terceirização dessa ilusão, sabe? Então, fiquei pensando muito reflexiva sobre isso e sobre como é bom estar nesse campo do yoga e efetivamente enxergando esse campo do yoga que também muitas vezes é levado para um outro tipo de campo. Enfim, eu queria aproveitar para agradecer também. Tem sido muito bom. bom, eu que agradeço. Vocês. é, A gente poderia pensar, e só para a gente vai, provavelmente a última aula vai ser isso. Depois eu vou mandar lá no grupo quando a gente encerra. Eu tô na dúvida se a gente vai até julho, né? Aí eu tô na dúvida agora se a gente vai usar uma semana de julho ou duas. Se a gente vai até a segunda quinta de julho ou até a primeira. Aí eu mando lá no grupo para vocês, tá? Isso que você colocou de ato político, Mária, é muito interessante, porque o que a gente pode dizer do maior ato político que há no yoga é o reconhecimento, né, ou seja, dessa possibilidade de, nesse campo do corpo, nesse campo dessas intensidades que a gente está colocando, né, não necessariamente do campo da abertura, porque o campo da abertura ela está posta, né, é a possibilidade de criação de si. E isso é muito interessante. A gente não consegue falar de liberdade sem falar, né, dessa possibilidade ou a descoberta dessa possibilidade de criação de si. E aí tem alguns caminhos além do yoga que vão para isso, dizendo assim, essa criação de si passa necessariamente por um questionamento da linguagem do que está posto. E aí que a gente entra no campo do social. Aí que a gente não entra nesse campo, ou seja, o campo do social é uma linguagem posta que tende, através de nós, a se reproduzir na maioria das pessoas. Quando ela encontra um campo aberto, vamos colocar esse termo de, né, liberdade, quando isso que vem se reproduzindo encontra um campo aberto, ele não se reproduz. É outra coisa que acontece ali. E aí isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo. Naquele corpo, não reproduz o social. Então, ali é um campo criativo, ali não é um campo reprodutivo. Ali é um campo criativo. Então, é nesse campo da criação de si que o yoga se torna um,
uma possibilidade ou um ato político, porque ali o social não se reproduz. Então, aquela pessoa se torna um campo aberto. E é isso que a gente diz. Esse campo aberto é, é meio como o pensamento xamânico, sabe? Esse campo aberto é quase como uma pessoa que está em comunicação com o social e que tudo que é social, ela conversa com a gente a partir do social, mas tem um campo aberto que está em comunicação com outras coisas, com outras esferas, com outras dimensões. Você pode dizer animal, vegetal, espiritual. É um campo mais aberto ali. E como que essa pessoa vai nos provocar para abrir esses outros campos, esses campos em nós? Aí é a linguagem que chega. Então, lembra aquela aula que a gente teve sobre, eu não sei se foi aqui ou se foi até foi no outro encontro que a gente falou sobre Diógenes, você lembra? Foi aqui que a gente falou um pouco sobre Diógenes? Ele teve uma vida completamente, né, filósofo, teve uma vida completamente por escolha à margem, né? E era a forma que ele provocava o social, era a forma de provocar o social. E reza a lenda que ele saía com uma lanterninha, assim. E as pessoas diziam: por que que você anda com essa lanterna? Que é um candeeirozinho, assim. Por que você anda com esse candeeiro? Eu estou procurando um homem. Ou seja, eu estou procurando uma pessoa de verdade. Essa era a forma dele provocar as outras pessoas. Ele está quase que dizendo assim: não é você, eu estou procurando. Então, cada um vai provocar à sua maneira. E a história que a gente vai vendo da própria Índia, aquilo que essas pessoas que a gente diz, são mestres, são esse campo aberto que vem, tem uma forma de provocar a linguagem. E é aí que a gente entra no campo da arte também. É aí que, para mim, a fronteira vai quebrando. Quando a gente vai lendo a história de vida de alguns artistas, assim, também a gente vê esse campo aberto ali. A diferença é que às vezes os caras tiveram a vida um pouquinho mais desorganizada, então eles conversaram com outras esferas, mas foram perdendo o contato com essa esfera do social, e aí vai se distanciando, e aí vai, né, perdendo algumas dimensões de organização em relação a essa esfera da vida, né? Mas a gente vê as mesmas provocações e as mesmas intuições muito parecidas ali. E dentro do campo político, como ato político, o yoga é sempre essa possibilidade de se tornar esse campo aberto. A gente tem essas aulas, esses encontros ainda, né? E como a gente está falando de Dharana, Dhyana e Samadhi, vai ser formas de falar, formas diferentes de falar sobre essa abertura. Formas diferentes de falar sobre o silêncio. Ah, mas Thales, a gente só contempla isso através de alguém falando? Óbvio que não. A contemplação também são formas de meditação. Então, a sugestão também vai ser formas de contemplação, de meditações diferentes, que a gente contemple isso que a gente está chamando de aberto, ou aberto, né? Ou abertura, né? Ok? É, o que eu vou sugerir como prática essa semana é o que a gente fez no início da aula, muito curtinho, muito simples. Você pode alongar esse tempo do que a gente fez ali, tá? Alongar até para uns 10 minutos ali, ou seja, sentar e depois ficar um pouco mais do que quando eu encerrei, tá? Porque ali a gente tem uma base meditativa que é do denso para o sutil, do denso para o sutil. Ou seja, até o pensamento, do corpo como densidade, até o pensamento, essa contemplação do pensamento. E ficar um pouco nessa contemplação do pensamento ali, esse fluxo mental. No próximo, a aula vai ser, o encontro, a gente vai falar mais sobre essa abertura a partir da relação entre som e silêncio. E aí a meditação vai ser mantra, que para mim eu considero uma das meditações mais poderosas para perceber isso que a gente está falando, que é essa abertura.
tá? Além dessas práticas de vacuidade que o Hatha Yoga traz, que também é muito potente, tá? Então é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai, né, esse caminho que a gente vai tomar ali, ok? Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Obrigado, galera, pela troca, pela presença.